Olá pessoal, mais uma aula de APS. A gente vai falar agora de metodologia ágeis e um assunto aí que é o pilar disso, que onde surgiu, né, o começo da metodologia ágeis, foi o Scrum, tá? Existem outras ferramentas que a gente possa usar para ser ágil, mas o Scrum é o mais usado aí e que vocês devem conhecer daqui para frente. O que é o Scrum? É uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software. O que a gente está fazendo até agora, né? A gente acabou o ciclo de fluxo, a gente viu todos os fluxos, toda a estrutura para a gente passar para o cliente em forma de diagramas, né? Para ficar mais fácil, para ele entender o que vai acontecer com o software dele. E agora eu entro em outro documento, né? Eu preciso também mostrar a parte de interface, eu preciso mostrar a documentação do desenvolvimento, e tudo isso a gente ajunta agora com Scrum, tá? Quando eu falo de desenvolvimento, eu tô falando da estrutura do seu código, tá? Como que você vai estruturar, o cliente também vê isso, tá? Então, para ser Scrum, o que a gente precisa, né? O que a gente precisa contar com a equipe? Coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura, tá? O Scrum, ele trabalha muito com trabalho em equipe, e esse alinhamento é muito importante, senão nada sai, fica tudo estagnado, e ele para de ser ágil, tá? O desafio de implementar isso nas empresas é justamente isso, é a cultura, eu trabalhar em equipe, eu conseguir falar com a equipe, eu conseguir fazer reunião com todos da equipe, ter um funcionário com foco, com coragem para enfrentar, que agregue valor na equipe. Isso daí é difícil, tá? Por isso que o ágil ainda ele tá engatinhando aqui, né, nas empresas brasileiras. Mas tá bem, né? Começou bem, né? Vamos dizer assim, que tem muitos lugares hoje que está sendo atingido pelo ágil. E não só a parte de TI, né? Logística já está aderindo, a parte de medicina está sendo ágil também. A questão de pegar esse recurso, esses focos, essa coragem, esse comprometimento, e estão levando para outros departamentos. Lógico que a vida não é só TI, né? Quando a gente sai da área de TI, a gente vê que é possível ser aplicado certos conceitos também, tá? E o Scrum é um deles. Vamos andar mais um pouquinho. O Scrum, a gente falou que o pilar dele, né, o objetivo dele é o quê? O projeto. Projeto do quê? Do software, né? Então, tudo começa com um projeto. Esse projeto, ele é representado por sprint, tá? Que né, no inglês é um time box, né? Dentro de um conjunto de atividades que deve ser executada. Então, eu tenho que falar o que eu vou executar em determinado momento, tá? Como que eu vou fazer para resolver o problema, tá? Então, isso a gente chama de sprint. Esse caminhar do projeto a gente vai colocando sprint. Como que vai ser feito, qual o tempo que vai ser feito e quando eu consigo fechar esse sprint para dar para o cliente, tá? Então, tudo isso a gente vai vendo durante o processo ágil, o Scrum, tá? Qual que é a metodologia ágeis do desenvolvimento de software? São interativos. Eu já tinha comentado com vocês que hoje a empresa ainda trabalha com o sistema cascata, né? O sistema cascata, eu espero uma equipe terminar o projeto, uma parte do projeto, para vir para o outro começar a desenvolver, depois do desenvolvimento vai para teste. Isso é muito ruim, porque se você não descobrir o erro, ou acontecer alguma coisa logo de cara, você já está perdendo tempo. Por quê? Porque você já desenvolveu tudo e você descobre o erro lá no final, né? Lá no final, quando volta para o cliente nem sabe, né? O que já pediu, o que já foi pedido, fica aquela confusão de disse-me disse e acaba gerando falta, né? O projeto acaba saindo caro, a mão de obra fica muito alta, tá? O tempo perdido, a sua equipe começa a ficar desmotivada porque foi estruturado de uma forma e tá vindo de outra. Então, o analista demora o seu período, né? De 2 a 3 meses aí uma análise de um projeto médio. Aí depois vai para o desenvolvimento, que vai pensar na solução, tudo. E só aí, nesse processo de análise com desenvolvimento, a gente encontra erro. Por quê? O analista, ele tende a falar que tudo é possível, né? A gente, quando vai fazer análise, a gente quer o cliente. O objetivo é esse, ter o cliente. E a gente acaba
Ah, não, vai dar certo, a gente vai fazer dessa forma, assim, assado. E quando chega pro desenvolvimento, o desenvolvimento fala, então, mas como que a gente vai desenvolver isso? Alguém pensou? Alguém pensou na linguagem de programação que vai ser desenvolvida? Se essa linguagem vai atender para a gente chegar no objetivo desse processo, desse projeto? Então, são perguntas que às vezes faltam para os analistas, tá? E o desenvolvimento, quando tem um pouco mais de experiência, né? Ele consegue ver isso. Se for bacana, ele consegue dar uma solução. Se não, vai voltar para análise. Só desse processo já é uma perca de tempo, tá? Então, essas prints, né? Esses pequenos partes do projeto é bacana por isso, porque eu consigo passar para o cliente o passo a passo do projeto. E ele avaliando, eu começo a executar. Eu só espero a avaliação dele, ele vai avaliar, ele vai ver se tá bom, se foi aquilo que ele pediu, aí eu começo a trabalhar em cima disso. Então isso me dá uma garantia bem maior do que eu achar que tá tudo certo e lá no final eu ver, falar, putz, não era isso que o cliente queria, né? Igual aquele desenho que a gente viu nas aulas presencial, o cara quer um balanço e recebe um parquinho, né? Porque cada setor entendeu de um jeito, né? Análise. Então, isso o ágil evita, tá? Isso é evitado no métodos ágeis, ok? Principalmente no Scrum. E aí a gente começa a ter uns personagens, tá? Uns personagens que têm o papel dentro do Scrum, tá? Tem o Project Owner, ele vai cuidar do quê? Ele é responsável pela visão do que vai construir ou entregar do seu projeto. Então, ele que vai vir com a informação, ele é responsável por falar tudo do projeto, tudo, né? Ele é o nosso levantador de requisitos, vamos se dizer assim, tá? Ele tem contato direto com o cliente, por quê? Imagina se eu tô levantando um requisito e tem 3, 4 pessoas falando uma informação. Cada um vem uma informação diferente. É possível fazer um projeto assim? Não. Então, eu vou deixar para uma pessoa só me passar essa informação, que é o Project Owner. Beleza? Esse cara vai cuidar da parte do cliente, tá? Ele vai ser o nosso cliente dentro da nossa equipe. Olha que bacana. Então, nada vai passar sem ele dar o aval. Sem ele falar assim, bacana, é isso, pode tocar. Nada, tá? Ele que vai falar o risco, ele que vai falar o que tem que ir, o que não tem. As soluções que a equipe achar vai ter que passar por ele. Não ficar perdido, não achar que, tá certo, vamos tocar. Nada disso, tá? Um dos pilares do Scrum é justamente isso, é minimizar erros. Se você fizer um projeto e passar por esse cara aqui, não passar as informações, ou ele deixar de passar alguma informação importante, o seu Scrum já vai pro ralo. O seu método ágil já tende a se perder aí. Por isso que eu falo, né? Muitas empresas falam, a gente é ágil, né? A gente é Scrum. Só que o Scrum, ele tem a ferramenta, ele tem que saber também lidar. Ele tem que ter os papéis, né? Que são as pessoas. Porém, essas pessoas têm que fazer o papel. Senão, não vai rolar. Tá? Esse escopo tem que ser bem fechado. Essa equipe tem que ser bem evoluída. Senão, não é Scrum. Não vai ser Scrum. Vai ser um falso Scrum, vamos dizer assim. E vai dar erro no projeto. Você ainda vai continuar gastando mais. Você vai ter mão de obra desnecessária. Então, tem que tomar cuidado com essas pessoas aí que você vai selecionar para fazer o Scrum, tá? Tem que ser pessoas um pouco mais abertas, diálogo, aberta em questão a também conhecimento. Tem que entender um pouquinho de tudo, tem que ser curioso, é o que a gente fala na parte de TI, né? A gente vive falando isso para vocês, alunos. A gente fala, quem é do TI tem que ser curioso, né? Tem que ler, tem que ver notícia, tem que ver o que tá acontecendo no mundo, porque isso vira negócio, né? Isso pode virar negócio, né? Isso pode prender a nossa vida. A gente pode virar empreendedor vendo um problema que ninguém viu, né? Enxergando o que ninguém enxergou. Olha que bacana. Só que isso não é fácil. É fácil pra gente falar. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso dentro das equipes, tá? A gente tem que sempre optar por uma equipe que a gente tenha confiança para fazer o Scrum, tá? E ter experiência já com isso, beleza? Então, esse cara vai cuidar do cliente, tá? Ele vai passar toda a informação do cliente. Só que não acaba por aí, né? Lembra que eu falei da equipe, que a escolha de uma equipe é importante? Olha o que fala aqui, ó. Essa pessoa é a chave para o sucesso. Nossa, mas a gente deposita o sucesso do projeto numa pessoa, numa equipe? Sim,
né? A gente começa a depositar nossas fichas naquela equipe que está desenvolvendo o projeto-chave, né? Eu sempre passo um vídeo que a gente não tá... de uma pessoa que fez o imposto de renda. Foi uma mulher, né? Que inventou o imposto de renda. Quando ela fez esse projeto, ela explica... É magnífico, né? Como ela confiava na equipe dela. Quando eu tiver a oportunidade, a gente vai assistir esse vídeo. E mesmo ela enfrentando toda a dificuldade que ela tinha de ser mãe, de ter doença, né? Ela teve um câncer também. E mesmo assim, ela teve uma equipe que fez o sucesso do projeto, que foi, né, o nosso famoso imposto de renda, tá? É o famoso imposto de renda aí que a gente, uma vez por ano, tem que usar ele para colocar nossos dados, né? Declarar o imposto. Aí todos dependem de sua performance. Sim, por quê? Porque ele tá com diálogo direto com o cliente. Se ele não entender o cliente, já dá ruim. Então ele faz aquele papel bem minucioso, né? Ele faz aquela provocação que eu sempre falo, que o requisito é isso. Por que você quer isso? Isso vai te servir para quê? Em que momento você vai usar isso? Né? Então essas perguntas, quando a gente provoca vocês a fazer, é para não causar serviços desnecessários, porque às vezes o cliente está falando tanta coisa e ele sabe 5% do que ele está falando ou necessita de 3% de tudo que ele falou. Às vezes ele tá no mundo assim, ele tá levantando as coisas, tá querendo mais do que ele precisa. Muitas vezes eles não sabem, né, a situação, tá? Mas isso também tá mudando. A gente tá pegando bastante cliente que já sabe um pouco de TI, já tem uma noção, tá? Eles estão mudando o perfil. Essa equipe precisa ter todas as habilidades necessárias para pegar a visão do override, né? Do cara que vai passar o conhecimento. O conhecimento tá com o cara, né? Tá na mão desse cara porque ele tá com o cliente. Imagina se ele não tem uma equipe que ele consiga dialogar, que ele consiga passar. Porque daí a gente consegue ver o escopo. Ah, você trabalha com desenvolvimento? Então você vai ficar com essa parte. O outro vai ficar com a parte de teste, né? O outro vai ficar com uma parte de análise. O outro vai fazer documento. O outro vai falar... Gente, projeto geralmente grande, tá? O Scrum, ele funciona muito bem em projeto grande. Projeto pequeno, ele não se sobressai. Ele não é tão eficiente assim. A gente não consegue ver evolução. Mas projeto grande, ele faz toda a diferença. Tá? Então esse é um papel super importante aí da equipe, igual eu falei, né? A gente vira e mexe, a gente quando coloca vocês para fazer trabalho em equipe, eu falo, gente, escolham os integrantes, são 4, né? 4 integrantes no grupo aí, por favor, escolham. Vocês já estão fazendo uma escolha, né? Vocês tendem a fazer um grupo, nesse caso, por afinidade, né? Diferente do Scrum. O Scrum, ele vê o perfil. Tá? Ele vê o perfil, o foco, a característica, qual é o conhecimento técnico dessa pessoa, tá? É isso que eu falo pra vocês quando vocês falam assim, tem que escolher o grupo. Eu falo, gente, procure quem faz, quem trabalha, quem consegue, né, desenvolver bacana o trabalho em equipe. E isso é bem visto aqui, tá? Ninguém trabalha sozinho hoje em dia. Aí vem outro papel aqui, vem o cara do Scrum Master, né? Esse cara aqui... O nome já diz, né? Master, o que ele deve fazer? Vamos ver o que ele faz. Essa é a figura que vai fazer o quê? Reger todo o projeto como um grande maestro, né? O maestro, ele fica olhando, ver se os músculos tá afinado, ele fica dando a régia, né? Com o dedo ali, cavarinha, ele fica... Aquilo a gente pensa que não é importante, mas porque ali tá o ritmo. Ali tá o ritmo, o cara fazendo aquele gesto, ele consegue ordenar o ritmo, ele sabe qual sopro vai naquela hora, se vai corda, o que vai naquele momento. E aqui a mesma coisa o Master faz, ele que dá o ritmo de trabalho, tá? Ele que dá esse ritmo, ele que vê o escopo, se tá sendo atendido, se aquele cara tá fazendo o papel dele, tá? Ele que faz a reunião, então a gente precisa lembrar disso nesses papéis. Ele vai orientar o restante da equipe em relação à estrutura de processos do Scrum, além de ajudar a eliminar qualquer obstáculo. Quando eu falo obstáculo, exemplo, eu tenho uma equipe aí de 5, né? 7 pessoas. Um faltou. E eu tô com um cronograma. Eu tenho que entregar certas coisas porque eu fiz o cronograma. As pessoas podem ficar doentes, né? E quem vai assumir? Isso é um obstáculo.
né? Isso é obstáculo. Ou o cara da equipe, né, que estava contido nessa equipe, falou assim, então, ó, eu arrumei outro trabalho, tô saindo da equipe, vocês tocam aí, foi bom conhecer, conheci outra oportunidade, fui chamado para outra oportunidade, tô saindo fora. Isso são obstáculos. Outro obstáculo, eu não me dou bem com a pessoa que tá trabalhando comigo. Eu não converso com a pessoa que tá trabalhando comigo, não vou com a cara daquela pessoa. Tudo isso é obstáculo. E tudo isso, quem tem que organizar e trabalhar da melhor forma é o master, né? Então, quando eles, vamos supor, sair alguém da equipe, ele tem que ver qual pessoa que pode aí, assumir esse papel por tempo temporário, né? Depois ele faz a contratação de outra pessoa, né? Principalmente se for a parte de desenvolvimento, né? Então, ele começa a fazer uma reorganização de escopo. Tá? Esse caso, se for alguma pessoa que saiu da equipe. Mas e se um não conversa com o outro? Ele tem duas opções. Ele manda os dois embora e contrata outro, porque isso não pode ter, a gente tem que ser profissional. Não é isso? Não é isso que a gente fala pra vocês? A gente tem que ser profissional? Né? Ele pode mandar os dois embora, ele chama pra uma conversa e fala, ó, não vai ser assim. Vocês decidem o que vocês querem. Se for pra ter picuinha, os dois estão na rua e acabou. Pode funcionar? Pode. Pode funcionar. Geralmente, trabalhar com pessoas geram esse tipo de conflito, né? Cada um tem seu perfil, às vezes a forma de falar, o jeito que a pessoa fala, isso é bem complexo, tá? Pode gerar esses obstáculos, mas tudo é possível de conversa. Outro obstáculo que pode acontecer. O override, ele tá vindo com informação errada, ele não tá fazendo o papel dele. O Scrum também pode conversar com ele. O Scrum, ó, tá desalinhado, minha equipe tá regredindo, a coisa não tá andando, né? Falta informação, você tá com a regra de negócio, tem que passar de forma diferente. Então, ele tá ali, como a gente costuma falar, na linha de frente, tá? O master tá na linha de frente, tá? Ele cuida de todos os tipos de obstáculo, tanto o interno da equipe lá, né? Ou externo, que a gente fala que é o cliente, tá? Project Backlog. O que esse cara faz? Esse cara é uma lista detalhada, né? Ele dá uma lista detalhada de tudo que precisa ser realizado para transformar a visão do produto em realidade. Por quê? Porque tudo começa com uma visão, tudo começa com desejo, né? A gente, hoje em dia, a gente tá com desejo. A gente tá com um produto. Qual é o produto que a gente mais deseja que saia logo pro mercado? A vacina. É um produto, não é? Mas e para ela ser realizada, o que tem que acontecer? Tem que ter uma equipe? Tem que ter uma equipe muito grande? O que tem que acontecer? Testes? Eu tenho que conhecer a doença? Olha quantas coisas tem que conhecer, né? Então, é um produto, é uma ideia que tem que se tornar realidade. Aí sim, nossa vida volta ao normal, não é isso? Então, eu dei um exemplo aí, mas é justamente isso, tá? É detalhar a visão do produto para se tornar realidade. Sem isso, fica abstrato, fica no mundo das ideias. Eu não consigo deixar a coisa concreta, tá? Quando eu falo abstrato, é uma coisa que a gente não consegue tocar, fica na nossa ideia. Quando eu falo concreto, é uma coisa que eu já consigo palpar, eu já consigo enxergar, eu já vejo fórmulas ali, tá bom? E também, esse cara aí, ele evolui a lista conforme o desenvolvimento vai andando do produto, tá? Ele faz um mapa do projeto que leva para o seu objetivo principal, tá? Quando a gente vai fala de projeto, ele tem o final, né? Ele tem o começo, o meio e o fim, tá? O fim é o nosso objetivo, é o que a gente quer atingir. E os intermediários, que é o começo e o meio, a gente luta sempre para tentar atingir, tá? Se vocês verem, a gente vai encontrar problema nesse projeto, tá? A gente encontra problema, o importante é a gente conseguir sair de cada obstáculo, tá? O Scrum, momento algum, eu vou falar para vocês que ele não acha problema, que ele é perfeito. Não é. Eu só tô falando que ele é outra forma eficiente de trabalhar melhor, muito melhor do que o Cascata, por exemplo, tá? O cliente fica mais satisfeito com o Scrum. Por quê, professora? Porque ele vai vendo a evolução. Ele tá vendo o filho dele crescer, né? Ele tá vendo um projetinho que tava na cabeça dele tomando forma. Ele vê a tela um dia, daqui a pouco ele tem que testar essa tela. Ele fica mais satisfeito, tá? Por isso que essa sensação do Scrum pro cliente é bem melhor.
Aí aqui tem as expectativas, né? Estimativas que a gente fala. No Scrum, você não precisa de uma bola de cristal, né? Não precisa, para determinar o esforço necessário para o projeto. Por quê, professora? A gente não tem como falar de cara qual vai ser o esforço da minha equipe para o projeto ficar pronto. Não tem como. A gente vai vendo como no caminhar do projeto. A gente vai andando e vai vendo. A gente vai adaptando a equipe, vai conversando com a equipe, vai fazendo reunião. Aí sim a gente consegue começar a dar uma data, tá? Só que ele não é tão bagunçado assim, tá? Por ele não ter uma data final, pensa nisso. Mas as datas de início, meio, tem sempre uma data. A gente começa a trabalhar com data, com reuniões e entregas, tá? A equipe do projeto, que são responsáveis por concluir uns itens do backlog, passam a elaborar as estimativas de cada um dos itens listados, tá? Então aqui a gente trabalha com bastante lista também, tá? Número 1, faz tal coisa. Número 2, faz tal coisa. Número 3 a funcionalidade do botão salvar, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo aqui para ficar mais lúdico. Ponto 4, a tela de login. Ponto 5, o cadastro, o escopo do cadastro do cliente, né? Então isso vai se tornando lista. E cada um desses itens vai ficando com o da equipe, né? Lembra que eu falei que tem uma equipe aí de 8 a 9, o ideal? Passou disso, não rola, né? A equipe é bem restrita, mas essa equipe é sincronizada, ela trabalha junto, cada um sabe o que cada um tá fazendo, tá? Eu posso saber o que o fulano tá fazendo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se o dia que ele não tiver, eu assumo o papel dele. O dia que ele faltar, a gente consegue substituir, tá? E sem perder tempo, sem perder prazo, que é de extrema importância. Então, aí a gente fala do planejamento da sprint, tá? Lembra que eu falei que tem reuniões? Aqui entra, tá? É muita reunião, tá? Todo dia tem uma reunião mais ou menos de 15 minutos, não passa disso. Ai, que saco, reunião. Mas pensa assim, tem toda a equipe. Quando eu faço essa reunião, eu chamo todo mundo para conversar. Já fica um ambiente bacana, porque todo mundo se olha, né? Tem aquele ambiente de equipe, aquela coisa de um conversar com o outro. Isso agrega muito, tá? O pessoal, né? Outra coisa, eu sei como tá caminhando o nosso projeto, beleza? Eu sei como tá caminhando o projeto. Então, eu sei qual é o passo que eu tenho que tomar, qual passo não foi tomado, por que não foi tomado, qual atitude daí eu tenho que tomar. Porque nem tudo é perfeito, igual eu falei pra vocês, aparece muito obstáculo, né? No meio do caminho, pode ser que o cliente desvie o escopo. Ele fala, olha, eu falei que era essa tela, mas realmente eu não vou precisar dessa, eu vou fazer outra. Tá? Eu quero outra. Só que sua equipe já trabalhou bastante tempo naquela. E aí? Como que a gente faz? A gente tem que se replanejar para atender ele de forma eficiente, tá? Aí os valores ficam para depois. Essa perca de tempo aí é cobrada depois, tá? Então, a sprint, o objetivo é sempre planejar, tá? É o planejamento de cada fase. O projeto, ele é faseado. Quando eu falo projeto faseado, uma coisa, né, vai acontecendo paralelo, tá? Então, eu tenho uma equipe de 8. Um termina uma sprint lá da parte de cadastro do cliente, o outro termina o login, mas é em paralelo, tá? Eu não espero o cara me dar a tela para depois fazer outra coisa. Não, a gente trabalha bem paralelo, tá? Por isso que isso daí dá a sensação de ser bem rápido, um projeto. Por isso que ele se dá bem com o projeto extenso. Beleza? Então, essa sprint, a gente costuma fazer o recomendado para durar uma sprint, porque ela também tem duração, menor que um mês. Então, você tem que colocar ali a sua equipe para trabalhar no mesmo escopo, mais um mês. Ok? Isso tem que ficar na mente de vocês aí, tomar cuidado, porque se passar de um mês, vocês não vão conseguir, vocês vão começar a perder o prazo, tá? Então, em estudo de Scrum, a gente viu que menor que um mês está atendendo bem, tá? Lógico que você aí tem que ver os papéis das pessoas. Você tem que ver se sua equipe vai atender aquilo no mês. Beleza? A maioria das pessoas define sprint de 1 ou de 2 semanas de duração, tá? Essa é a média. Mas tem que ser menor que um mês. Então, você fica aí 2 semanas desenvolvendo,
faço a reunião e pego o que você desenvolveu e falo, olha, cliente, tá assim. Aí, lógico que ele pode ter a consideração, tal, pode ter alguma mudança, mas a mudança não é drástica, não é alguma coisa que eu vou perder muito tempo para arrumar. Por quê? Porque o cliente já tinha visto antes, né? Já tinha passado pelo cliente o projeto, né? Eu já tinha feito protótipo de tela, uma análise, então o cliente tá a par. A sprint é o final, o sprint é o pequeno projetinho já para ele testar. Então aqui não é para ter grande surpresa. Tá? A surpresa é se não for testado, aí tem que testar, tem que arrumar alguma coisa, mas surpresa de layout, de mudança, assim, não tem que ter no sprint. O sprint tem que estar definido, lembra? Que tem um cara para cuidar do cliente, para conversar com o cliente, né? Não pode ficar tendo novidade, porque senão não é Scrum. Aí a gente volta pro cascata de novo. Aí é o falso Scrum, tá? Muitas empresas falam que é Scrum, mas não é, tá? Então, de sprint é isso. Como que, né, a gente torna o trabalho visível, né? A gente começa, geralmente eu já vi muita empresa fazendo post-it, né? Cada um põe seu nome lá e coloca o post-it, a atividade que tá fazendo. Isso funciona também muito bem, tá? Até a gente ia fazer uns fluxos com post-it, é muito bacana esse layout, né? Como que a gente consegue visualizar isso? É muito bacana. A gente consegue ter dimensão que o fulano tá fazendo, que o outro fulano tá fazendo. E quando ele termina, ele risca, né? Fala concluído. Isso é muito bacana. A equipe consegue progredir. E por estudo, quando a gente trabalha em equipe, quando eu vejo que meu amigo tá conseguindo desenvolver, tende, né? Eu jogo minha responsabilidade, eu falo, putz, eu também tenho que desenvolver, eu também tenho que andar. Não é só ele. Poxa, eu tô na equipe. Eu acho normal isso, né? Mas eu vejo que tem equipe que não. Mas quando você tá numa equipe onde seu chefe só tem você pra contar essas coisas, é meio preocupante. Aí você tem que tomar cuidado. Então, no Scrum funciona bem porque todo mundo quer ser visto. Todo mundo quer dizer o que tá fazendo ali naquele momento. Todo mundo quer ser útil. Né? O Scrum tem essa conversa de ai, não deu tempo, ai, meu cachorro comeu o papel que eu ia trazer hoje, ai, meu computador pifou, a internet acabou. Não tem, tá? Não tem, ele é rigoroso em questão a cronômetro, né? O cronograma não tem como, não pode atrasar. E se atrasar, você responde pro cliente, o cliente fica insatisfeito. Então, essa visão que é passada para os funcionários dá muito certo. Tá? É muito bem recebida. Por isso que eu falo, é questão cultural. Quando a gente muda a cultura de uma empresa, não é fácil, tá? Os primeiros anos não é fácil aplicar o Scrum, nem um pouco. Mas depois que o pessoal vai trabalhando, né? Ele vê que tá fazendo parte de um time, que tá agregando, isso aí tende só a evoluir. Aí você só vai dosando, né? Você só vai administrando essa equipe, ok? Da lei do Scrum, o ritmo do Scrum, né? A gente tem que pensar isso também, né? A gente, quando fala de metodologia ágil, a gente tem que pôr um ritmo para a equipe, né? O maestro faz isso. Por quê? Porque se andar alguém desafinado, ou seja, faltar alguma entrega, faltar algum documento ali importante, atrapalha o trabalho do outro. E eu não quero atrapalhar o trabalho do outro. Então eu preciso sempre o quê? Né? Ver o pé da coisa, ter um ritmo de trabalho. Se eu tenho 8 horas, eu vou delegar, né? Eu vou distribuir meu tempo para cada tarefa. Isso exige o quê? Disciplina, né? Então, meu dia é para fazer 3 tarefas. Eu tenho que fechar meu dia com essas 3 tarefas concluídas. Ok? Professora, e se eu não conseguir? Aí a gente volta pro início do projeto, a gente volta pro cliente, pro master e avisa, fala, olha, realmente não deu para fazer nesse tempo, não alinhou, não deu certo, aí é outra coisa, beleza? Aí a gente consegue conversar com o cliente de outra forma. Sprint Review. Lembra que eu falei para vocês que pode dar problema em alguns pontos aí do projeto? E a Sprint dá problema, pode dar problema. E ela volta pra gente, né? Ela volta pra gente fazer um ajuste, né? Ela volta pra fazer um ajuste. Exemplo, eu fiz uma tela de cadastro. Só que essa tela de cadastro tem um campo a mais. Não sei por que lá o cara que falou com o cliente viu um campo a mais e me trouxe
e eu desenvolvi, passou por todo mundo, deu esse pepino. Eu vou criar uma sprint review para arrumar esse problema. Aí eu mando pro cliente de novo. Com a mesma equipe, tá? Com a mesma equipe. É bem tranquilo. Isso é feito de forma rápida. Não entra numa fila de desenvolvimento igual cascata. O cliente não pode esperar por isso, né? Pensa que o cliente está ansioso para ver o projeto dele real, né? Ele tá só no mundo das ideias. Gente, isso dá ansiedade pro cliente. A gente tem ansiedade, né? A gente às vezes tá aprendendo, a gente quer aprender outra coisa. Ah, mas eu quero mais coisa. Ah, eu quero fazer mais exercício. Isso é normal. E aqui não é diferente, tá? Aqui não é diferente. Às vezes você tá andando, e a coisa precisa ser alterada. O sprint tem que ser alterado por algum entendimento, algum obstáculo que teve ali e passou pelas pessoas. Só que eu digo, não é normal, tá? Sprint review não é bacana, tá? Isso também desconta os pontinhos aí da equipe, tá? Imagina que você tá entregando uma coisa com bug e arrumou, tá? Então isso não é bacana, não é interessante mostrar isso pro usuário, né? Pro nosso cliente, que é o objetivo. E eu tenho a retrospectiva da sprint. O que é isso? É um processo que expõe algo similar, pois determina o comportamento da sprint através de uma avaliação do que aconteceu durante as interações. Então, aquela sprint está pronta, não tá? Ela foi evoluída, não foi? Ela foi acrescentada. Um da equipe acrescentou uma coisa, o outro acrescentou outra coisa para formar ela. Vamos pensar assim. E quando eu formo ela, eu tenho que dar essa retrospectiva. Eu tenho que dar o feedback. Como que foi fazer esse projeto? Como que foi fazer esse sprint? Olha, deu trabalho. Nesse ponto aqui eu vi que deu trabalho. Olha, nesse ponto aqui eu vi que foi tranquilo, a gente conseguiu, mas perdeu ponto em tal coisa. A gente tem que ouvir o feedback. Por que isso é importante? Porque no próximo que a gente tiver outro projeto, a gente ganha experiência. E se esses feedback, se eu não conversar com a equipe e não ver o que foi de bom ou ruim, eu me perco. Fica perdida a coisa, né? A gente começa a não andar junto, né? Então é muito importante o feedback. E a retrospectiva da sprint, onde cada um vai mostrar sua experiência em desenvolver aquele pedacinho do projeto. E aqui, né, a gente fala que é Scrum, né, é muito bacana pelos pontos positivos que tem, né? É igual eu falei, antigamente falava muito em TI ser Scrum, né? Não faz muito tempo que eu vi uma notícia que um médico, ele é Scrum, né? Ele tá fazendo um projeto Scrum, mas ele não entende TI, ele é médico, né? Como que o médico faz um sistema Scrum? Ó que louco. Por quê? Por causa dessa estrutura, por causa dessa agilidade, de eu entender o que cada um tá fazendo em cada momento. Olha que bacana. Então isso daí, hoje, passou a fronteira do TI, tá? Isso não é mais só coisa do TI. Eu tenho logística, eu tenho administração, eu tenho vários lugares que usam e estão fazendo uso muito bem do nosso Scrum. Começou no TI, mas não parou no TI. Isso é muito bom, tá? É muito bom as pessoas pegarem a ideia que começa, né, a dar certo. Isso é muito bom. E uma das vantagens do Scrum, igual eu falei, é a equipe, o tempo, né, a estrutura como a gente faz, o comprometimento da equipe, o foco. Então, tudo isso vem agregando para o Scrum funcionar e ser usado aí em vários lugares, tá? Em vários lugares mesmo. Hoje, igual eu falei, não tem departamento, tá? Não tem departamento por Scrum entrar. Ele cabe em tudo, ok? O lanche lá do McDonald's, talvez não tenha um Scrum lá. Será que ele não tem um processo? Será? Eu acho que tem. Eu vou convidar vocês a assistir um videozinho bem rápido. Vamos lá?
Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí no nosso vídeo, mais a explicação aí, o que é Scrum, né? Como que ele funciona. E daqui para frente, como que usar ele da melhor forma possível. Fazendo até um trabalho em grupo, a gente pode usar sempre. Ele é bem-vindo, porque ele trabalha em equipe de forma inteligente. Beleza? Obrigado e até a próxima.